Bom dia a todos. É com muita alegria que realizamos o lançamento desse painel multissetorial de checagem de informações e combate a notícias falsas, agradecendo a todas as instituições, a todos os veículos de comunicação, seja nas plataformas tradicionais, seja os veículos das novas plataformas, ao aderir a este painel multissetorial. Por isso, eu vou fazer questão aqui de citar todos que estão presentes, pedindo licença, eu que costumo evitar a nominata muito longa, mas aqui é necessário realmente o registro diante da dimensão deste projeto que estamos realizando nesta manhã, neste Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal, tradicionalmente usado para receber chefes de Estado que visitam o nosso país. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, agradecendo a participação do STJ neste projeto. Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa de quem cumprimento também todos os advogados presentes, senhor defensor, advogados públicos e privados, defensor público geral federal, doutor Gabriel Faria Oliveira, agradecendo também a participação da Defensoria, o advogado-geral da União, felizmente, em razão de compromissos da sua função, não pôde estar presente, doutor André Mendonça, secretário-geral de Contencioso da Advocacia Geral da União, doutora Isabel Vichon Nogueira de Andrade, que representa, então, neste ato, o advogado-geral André Mendonça, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime de Oliveira, que falou em nome de todas as associações de magistrados, e aqui presente também o querido Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais, presidente Márcio Novaes, da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que falou em nome dos veículos de rádio e de televisão, o diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, o senhor Ricardo Pedreira, conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Flávio Lara Rezende, o diretor da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Marco Aurélio Ruidiger, o editor de boatos.org, Edgar Matsuki, a editora do Aos Fatos, Ana Rita Cunha, diretor de conteúdo do Jota, Felipe Recondo, cofundador do Jus Brasil, Luiz Paulo Pinho, editor de conteúdo do Ius Navegante, Paulo Gustavo Sampaio de Andrade, jornalista correspondente do site Migalhas, Francis Neves, diretor da revista eletrônica Consultor Jurídico, o senhor Márcio Chaer, diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, gerente de políticas públicas do Twitter, Fernando Galo, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores profissionais da imprensa, enfim, senhoras e senhores presentes. Agradecendo a todos esses veículos que aderiram a esse painel multissetorial de checagem de informações e combate a notícias falsas, eu gostaria de dizer que é com grande satisfação que lançamos hoje o painel multissetorial de checagem de informações e combate a notícias falsas. A iniciativa reúne órgãos da cúpula do Poder Judiciário brasileiro, as funções essenciais à Justiça, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, associações de magistrados, associações de representantes da imprensa brasileira e da sociedade civil organizada, portais jurídicos e portais verificadores de notícias. A mobilização teve início com a campanha Fake News Não, capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça, idealizada pelo Adão Paulo, quem também cumprimento, e o Rodrigo, que é o assessor de comunicação social no Conselho Nacional de Justiça, iniciada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com tribunais superiores e entidades representativas da magistratura, que se propõe a divulgar conteúdos educativos para o combate às notícias fraudulentas. O painel é o resultado da adesão voluntária de diversas entidades à campanha aqui presentes nesta manhã.
todos os integrantes contribuem para o projeto dentro de sua própria área de atuação e com ferramentas de que já dispõem, respeitando-se as especificidades e a linha editorial de cada veículo. Trata-se da reunião de múltiplos atores com a participação de setores da sociedade civil, o que revela a natureza plural e democrática deste projeto. São entidades comprometidas com a democracia, com a liberdade de expressão, de informação e de imprensa, que uniram esforços em benefício da verdade e em benefício da informação fidedigna. Senhoras e senhores, as notícias fraudulentas e a desinformação são objeto de grande preocupação no Brasil e em todo o mundo. Boatos, lendas urbanas e mentiras espalhadas maliciosamente, inclusive no contexto eleitoral, sempre existiram. Desenho datado de 1894, do pioneiro cartunista norte-americano Frederick Buroper, colaborador dos melhores jornais da época, já ilustrava um cidadão segurando um jornal com o termo fake news, representando o alvoroço criado pelos boatos. Senhoras e senhores, podem ver esta charge de 1894 na tela nesse momento. A novidade, portanto, deste século XXI é que o avanço tecnológico, a expansão da internet e das redes sociais ampliaram exponencialmente o poder de propagação desse tipo de conteúdo. Estudo produzido por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, a respeito das notícias distribuídas pelo Twitter entre 2006 e 2017, mostrou que notícias falsas têm 70% mais chances de serem retuitadas do que as notícias verdadeiras. É nesse contexto que se inserem as chamadas fake news, ou as notícias fraudulentas, expressão que considero mais adequada por melhor exprimir a ideia da utilização de um artifício ou ardil, uma notícia integral ou parcialmente inverídica, apta a ludibriar o receptor, influenciando seu comportamento, com o fito de galgar uma vantagem específica e indevida. Ou ainda o termo desinformação, termo esse sugerido pela Comissão Europeia e definido como informações falsas, inexatas ou deturpadas, concebidas, apresentadas e promovidas para obter lucro ou para causar um prejuízo público intencional. A prática pode visar uma grande variedade de setores, não só a política, mas também a área de saúde, a ciência, a educação, as finanças, a economia e a justiça, gerando sempre impactos socioculturais e econômicos gravíssimos. Além disso, tem colocado em risco os processos e os valores democráticos. Atinge a própria democracia, atinge o próprio Estado democrático de direito. Os exemplos são inúmeros de conteúdos contestando a segurança de vacinas. Estamos assistindo o reaparecer de tantas doenças que já estavam banidas do nosso meio sanitário. Segurança de vacinas, campanhas de imunização, com graves prejuízos à saúde pública, a veiculação de imagens e textos atribuindo a candidatos durante os pleitos eleitorais palavras e ações que comprovadamente não praticaram, tudo com o objetivo de confundir os cidadãos, confundir os eleitores. As notícias falsas são especialmente graves quando praticadas contra o Poder Judiciário, que lida diariamente com questões sensíveis, muitas de grande repercussão em todas as áreas. Distorcer o teor de suas decisões e de suas práticas pode afetar a vida de muitas pessoas, além de colocar em risco a credibilidade de uma instituição essencial à paz social,
a justiça e a estabilidade democrática. Conforme afirmou Hannah Arendt, em entrevista feita em 1974, abro aspas, se todo mundo sempre mentir para você, a consequência não é que você vai acreditar em mentiras, mas, sobretudo, que ninguém passe a acreditar em mais nada. Se todo mundo sempre mentir para você, a consequência não é que você vai acreditar em mentiras, mas, sobretudo, que ninguém passe a acreditar em mais nada. A desinformação retira a capacidade de discernir o real do irreal, gerando um ambiente de crescente desconfiança e descrença. Como agir sem um substrato de realidade? Como agir sem um substrato de confiança? Como tomar decisões adequadas sem ter a capacidade de discernir o real do irreal? As notícias fraudulentas também fomentam a polarização da sociedade, visto ser frequente a disseminação e o compartilhamento de conteúdos falsos nos círculos que reúnem pessoas com as mesmas preferências e orientações culturais, sociais, político-ideológicas. A consequência disso é a difusão sectária de conteúdos na internet, a qual minimiza o confronto entre opiniões e visões de mundo divergentes, enfraquecendo ou mesmo nulificando o debate, tão essencial para a democracia. Nesse universo do mundo, em rede, são criados verdadeiros guetos, verdadeiros muros de separação. Esse mundo online, que seria um mundo para unir a todos, esse mundo universal do bem, ele está acabando com essa disseminação de notícias fraudulentas, criando guetos. Tudo isso traz um cenário propício ao avanço dos discursos de ódio, de intolerância e de preconceito. A disseminação do medo. E, ao disseminar o medo do outro, gera-se o ódio pelo outro. Tudo isso polui o debate democrático, ao passo que a saúde da democracia depende necessariamente da qualidade do respeito e do diálogo realizado dentro dela, das diferenças, da pluralidade. É exatamente a noção de mercado livre de ideias, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte norte-americana, Oliver Wendell Holmes, segundo o qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade. É exatamente, digo, por isso que a liberdade de expressão e a liberdade de informação fidedigna são complementares e não opostas. A desinformação turva o pensamento, nos coloca no círculo vicioso do engano, sequestra a razão. Combater a desinformação é garantir o direito à informação, ao conhecimento, ao pensamento livre, dos quais depende o exercício pleno da liberdade de expressão. Por isso, é necessário primar pela verdade e pela produção, disseminação e compartilhamento de informações fidedignas por meio do uso consciente e ético das novas tecnologias. E a principal ferramenta de enfrentamento às notícias falsas é a educação da sociedade para o uso consciente e positivo das tecnologias de informação. Por tudo isso, o painel multissetorial é uma iniciativa extremamente louvável e relevante no momento atual. Os seus grandes vetores serão a conscientização e a educação, os melhores caminhos para combater as notícias falsas. Embora a ênfase inicial sejam as notícias falsas produzidas sobre o Poder Judiciário, o projeto é o ponto de partida de uma mobilização social ampla, que eu penso que todos nós aqui reunidos iniciamos nessa manhã de hoje, 11 de junho. Seu maior objetivo é conscientizar a população acerca dos danos causados pela desinformação e da importância de se checar a veracidade das notícias que se recebe.
O enfrentamento às notícias falsas é tarefa de todos. Poder Judiciário, instituições essenciais à justiça, a comunidade acadêmica, imprensa, jornalistas, provedores de internet, plataformas digitais, verificadores de notícias e os próprios usuários, todos nós. Precisamos estar em diálogo e cooperação. O painel multissetorial representa justamente o diálogo e a interlocução necessários para que avancemos em prol da verdade da informação e do debate democrático e plural. Vamos ao trabalho.